Brasil. A gente, semana passada, explorar essa invenção daquilo que foi o Brasil, daquilo que enfiaram goela abaixo na gente, dizendo que era o Brasil, né? Como esse país foi criado aí. Então, a gente está entendendo esse processo da colonização. Para relembrar, semana passada nós falamos que não houve. Já está aparecendo para vocês a tela aí? Só me confirmem isso. Sim, ótimo. Obrigado, pessoal. Viu o joinha subindo aqui? Só agora saiu e ele fica... Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, voltando aqui, na semana passada, a gente tratou sobre esse período, né, esse início aí. Falei sobre o empreendedorismo português, sobre esse projeto, né? E falei até chegando e desmistificando a ideia de descobrimento, mostrando de fato que houve sim uma colonização exploratória no território brasileiro e não aquilo que se chama como descobrimento. Afinal, a nossa história não dependia dos portugueses, né? Mas os portugueses acabaram fundando o Brasil, inclusive no seu próprio nome, como eu falei na semana passada. O nome Brasil vem de brasa, né? A ideia daquela tinta vermelha que saía justamente do pau-brasil, a ideia do vermelho, né? E mais do que nunca combina com a nossa história, né? A nossa história que é uma história violenta, uma história sanguinária, né? Então eu falei para vocês da exploração indígena, né? Daquilo que se cria nessa terra. Um dos primeiros documentos que se tem aqui, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele vai dizer que não há aqui no Brasil, aparentemente grandes riquezas, né, já demonstrando o desinteresse inicial dos portugueses por essa terra, né, porque, lembrando, eu falei semana passada para vocês, acho que vocês se lembram, que a economia da época era mercantilista, o Estado era moderno, né, então a gente tinha uma monarquia absolutista e uma economia mercantilista voltada para o metalismo, né? Então, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele era considerado. Ou seja, o Portugal, quando chega ao Brasil, qual que é o interesse dele? O interesse dele é achar ouro e prata, não é mesmo? O interesse dele é, de imediato, achar aquilo que tanto se esperava. A Espanha foi muito bem sucedida quando chegou à América do Sul. A Espanha acha prata, né? E isso, ao mesmo tempo que é a alçada da Espanha como uma grande potência, também é sua derrocada. Vocês vão ver melhor em história geral, mas a prata da Espanha era tanta prata que a Espanha simplesmente tanta prata na Espanha que ela vai inflacionar, ela vai desvalorizar a prata, porque aquela balança comercial favorável, ela vai ficar totalmente desfavorável, porque a Espanha achou que não ia, aquela prata não ia acabar, tinha muita, eu não invisto em nada de produção e fico comprando dos outros países, afinal, eu achei a árvore do dinheiro, né? É essa ideia que os espanhóis vão ter. Então, ao mesmo tempo que a prata foi tudo para os espanhóis, ela foi a derrocada, como vai ser para os portugueses também. Portugal, diferente da Inglaterra, não vai investir os recursos da colônia em desenvolvimento tecnológico do país. Quem vai fazer isso? A Inglaterra. A Inglaterra vai fazer isso muito bem. Não à toa a Inglaterra vai ser a pioneira na Revolução Industrial. Então a Inglaterra vai cooptar esses recursos, inclusive recursos esses roubados de Portugal. Isso é um ponto muito importante. Semana passada eu dizia para vocês que Portugal descobriu um caminho, né, para contornar a costa da África e chegar às Índias para trazer as especiarias. Ou seja, Portugal também descobriu que dá
contornar a costa da África, que é a famosa viagem do Vasco da Gama, que eu falava para vocês, contornar a costa da África, chegar ali nas Índias, não é mesmo? E aí trazer essas especiarias para a Europa. Então, gente, vamos lá. Eu chego numa terra, né? Chego numa terra que coloco o nome que eu quero nela, né? Inicialmente Ilha de Veracruz, aí depois chega na ideia de Brasil, por conta do pau-brasil. Chego aqui, os relatos que o rei tinha era de que era uma terra que não tinha aparentemente riqueza. O que o Pero Vaz de Caminha deixa muito claro para o rei é que aqui tudo que se planta dá. E que a maior tarefa dos portugueses aqui no Brasil, nesse período, seria a de salvar essa gente. Essa gente, quem que ele está se referindo quando ele fala essa gente? Ele está se referindo aos indígenas. O indígena, ele não é cristão, ele não tem costume cristão. Então, ele anda nu. E aí ele vai dizer isso nessa carta, nesse documento histórico, que eu recomendo que vocês leiam para entender esse período pré-colonial. Ele vai dizer que essas pessoas aqui não escondiam as suas vergonhas. Né? O que são as vergonhas? Andava todo mundo peladão. Né? Então, o Pero Vaz de Caminha vai falar isso. Então, para ele, que já tinha uma intenção, obviamente, religiosa, como eu falei para vocês, a igreja tem e essa intenção é a de converter pessoas para o cristianismo. Vamos lembrar que na Europa estava tendo lá aquele movimento dos protestantes iniciados pelo Martinho Lutero, né, que rompeu com a Igreja Católica. Então você tem lá uma das bases do concílio realizado pela Igreja Católica era justamente o fortalecimento da Companhia de Jesus. Não é mesmo? Então, a Igreja Católica tem objetivos claros, que é o objetivo da conversão, né? De converter aquilo que eles chamam de bárbaros ao cristianismo. Então, isso é muito claro. Bom, o fato é, os portugueses chegam aqui e eles têm que fazer alguma coisa, não é mesmo? Mas não tem grande entusiasmo nessa viagem. Cara, o comércio com a Índia está voando. Portugal está ganhando muito dinheiro com isso. Eu não vou largar isso para plantar aqui no Brasil. Eu não vou largar isso aqui para plantar qualquer coisa que seja para vender na Europa. Isso não faz nem sentido. O comércio com a Índia estava muito, muito em alta. O que eles vão fazer, então, nesses primeiros anos aqui? Explorar o pau-brasil. O Brasil era visto como um grande paraíso exótico, né? Esses eram os relatos que tinha aqui, cheio de indígena, que eles chamavam de índio, né? Papagaio e arara. Então, tem, inclusive, leituras de estrangeiros que vieram para cá durante esse período que vão falar que o Brasil era aquilo como os eram inocentes, onde ali existia uma pureza, né? Essa visão de que o Brasil era essa terra intocada, aí, longe, distante, tudo mais. Então, a visão que se tinha era essa. O que eu faço numa terra como essa? Eu pego o pau-brasil. Começo a construir feitorias para defender a costa ali, para escoar o pau-brasil, mas estou mantendo ali, não é uma terra que vai me trazer muito interesse. Eu pego esses povos indígenas, começo, primeiramente, a tratar com eles com escambo. O que era o escambo? Olha, você trabalha para mim, corta todas essas árvores aqui e eu... Pô, o indígena nunca tinha visto um espelho. Ele vai falar, pô, da hora, isso aqui é da hora. Aí eu ganhei um espelho. Português, ó, vou te dar agora uma enxada. O indígena não tinha enxada. Então ele fala, pô, legal, é bacana, eu posso usar para trabalhar. Corto mais árvore e ganho a enxada. Pode falar, Pedro. Pedro levantou a mão. É que travou aqui para mim. Você tá travando um pouco. Mas pelo que eu entendi, então, chegou os portugueses, eles quiseram pegar aqui coletar o pau-brasil, mas já que eles não estavam tão motivados e queriam manter lá o comércio com as Índias, mas aí eles pediram então para os índios coletar esses materiais e em troca eles dariam coisas que os indígenas não tinham. Exato. É a ideia do escambo, né? Você plantar
para mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Você Eu tá caí. travando um pouco. Você falou. E agora, deu uma melhorada? Você consegue escrever no chat? É escampo? Escambo. Vou digitar aqui para vocês. Deixa eu só achar o chat aqui, voltar aqui para a tela. Aqui é legenda. Peraí que eu voltei para a tela aqui agora e eu tô... Peraí, que eu não tô achando o chat. Não sei se o Jorge consegue, não sei se ele tá aí para me dar uma mão, que eu não tô... Aqui, achei o chat. Escambo. Ok? Então, escambo era essa prática de fazer com que os indígenas trabalhassem, não é mesmo? Em troca dessas quinquilharias aí dos portugueses, né? Então, espelho, obviamente, o indígena não tinha visto o espelho, ele não tinha visto a enxada, então ele aceitava trabalhar em troca disso. Deu uma melhorada, gente? Ou ainda está travando? Melhorou. Boa. Conseguiu entender o que é escambo, Pedro? Sim. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilinho? Tranquilo? Tranquilo. Boa. Só que aí, pessoal, aqui eu deixei um slide para você com as principais características aí desse período pré-colonial, né? A principal atividade econômica entre 1500 e 1535, então, que você não pode esquecer, extração do pau-brasil, obtida mediante a troca com os índios. Então, eu trocava essa ideia do escambo, tá? As árvores não cresciam juntas, né? Então, não tinha essa ideia, porque era um processo natural do crescimento do pau-brasil. Elas estavam dispersas e essas árvores da costa vão se esgotando, os europeus têm que ir avançando para dentro do território para conseguir encontrar mais árvores, não é mesmo? Então, e os indígenas ajudaram muito nesse processo. Então, o trabalho coletivo, especialmente a derrubada de árvores, era uma tarefa muito comum na sociedade tupinambá. Então, eles estão acostumados com esse trabalho. Então, para eles não foi um problema essa troca inicial, aí, esse escambo inicial. Tá? Então, eles, segundo Boris Fausto, o corte do pau-brasil podia se integrar com facilidade aos padrões da vida indígena. Os indígenas forneciam a madeira e também farinha de mandioca e trocavam por tecidos, facas, canivetes e quinquilharias, objetos de pouco valor para os portugueses. Eles apresentavam ali e trocavam. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Só que quando começa a mudar, pessoal, então o primeiro ponto é importante. O Tratado de Tordesilhas. Vejam só, no mapa que eu estou apresentando para vocês agora, esse pedacinho aqui é o Brasil de 1500. Até o Tratado de Madrid, esse vai ser o Brasil, pertencente aos portugueses. Então, os espanhóis e os portugueses, que eram reinos católicos, vão dizer que no Testamento de Adão, esse documento, haveria uma divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. E essa divisão se dava assim. Então, esse trecho do Brasil pertenceria ali à colônia, à coroa portuguesa. E veja, ela compreende, inclusive, as colônias portuguesas da África também. Então, aqui você já está falando da Ilha da Madeira, da Ilha dos Açores, né? Enfim, do Cabo Verde. Então, você está trazendo 100 léguas da costa do Cabo Verde, né? Você tem lá, chegando ali ao Brasil, e aí tem uma linha imaginária, da linha para lá pertencia aos espanhóis. Então, haveria a América Espanhola e a América Portuguesa. Já era um tratado de camaradas ali. Acontece, gente, que esse tratado, né,
ele começa a ser questionado por outros países, obviamente. Então, quer dizer, que direito que é esse que Portugal e Espanha têm de explorar o território e eu não tenho? Né? Os franceses vão questionar isso. Que direito que é esse que o período pré-colônico que os portugueses e os espanhóis têm que eu não tenho? Não é mesmo? Do pré-colonial, esses países europeus eles começam a invadir a costa brasileira. Então, o Brasil começa a receber visitas constantes, principalmente de franceses, interessados em colonizar também o Brasil. Veja só. Olha o problema que a gente está começando a ter. Né? Eu coloquei o rei de Portugal para vocês. Ai, Jesus, querem invadir o Brasil, opa. Então, começam a ter a intenção, tanto franceses quanto holandeses, de invadir o território brasileiro. E isso começa a ser uma preocupação para Portugal. Para além disso, Portugal tem seu comércio de especiarias com a Índia. Que problema é esse que Portugal começa a enfrentar? Gente, quem aqui já ouviu falar de corso? Alguém já ouviu falar de corso? Não. Não? Ninguém nunca ouviu falar de corso. O corso, ele é o quê? Mas eu tenho certeza que de corso vocês não viram falar. Mas de pirataria, vocês já ouviram falar? Corso seria que nem pirataria? Exato. Corso é a ideia de pirataria. Só que qual que é a diferença de pirataria para corso? Quem consegue me definir o que é pirataria? Pirataria seria tipo você saquear qualquer um. Corso seria, corso seria saquear alguém específico? Vamos lá, quase isso. É o Pedro, né, Pedro, que está falando? Isso. Já estou reconhecendo sua voz, hein, Pedro? Vamos lá. A pirataria, ela era uma prática durante esse período em que eu tinha um navio e esse navio servia para saquear outros navios. Ok? E faziam isso, porque naquela época os navios, eles... Parou de novo? Você travou de novo. Então vamos lá. Vamos ver se agora voltei, tá tudo certo? Sim. Ótimo. Então vamos lá. A pirataria, então, era ter um navio para saquear outros navios, não é? Então, eu tinha um navio, ele ia lá, e naquela época, os navios, eles levavam grandes riquezas, não é? Então, eu ia lá e roubava aquele navio. Só que isso era uma prática de ladrões, não é? Ladrões, dentro de vários países tinham ladrões que investiam em um navio para saquear. Ok? Entenderam pirataria? Sim? Ou não? Sim. Ótimo. O que é o corso? O corso é a pirataria, só que é a pirataria legalizada. A coroa autorizava o corso. Que coroa? A coroa inglesa. A coroa inglesa tinha navios que praticavam pirataria contra os navios portugueses e espanhóis. Então, os ingleses passaram a roubar a mercadoria dos portugueses e espanhóis. Aliás, a Inglaterra alcança a proporção que tem roubando, treina a sua marinha porque roubou os países Portugal e Espanha. Então, Portugal começa a enfrentar a marinha inglesa que está roubando as especiarias no meio do caminho. Pô, esse comércio começa a dar prejuízo, cara. Não é um caminho mais tranquilo. Eu começo a ter problema. É um roubo. Estou sofrendo um assalto no meio do caminho. Pedro levantou a mão. Fala aí, Pedrão. Eu tenho duas perguntas. Pedro? Como é que se escreve corso? Como é que se escreve corso? C-O-R-S-O. Corso. Dorso? Ah, é dorso. Corso, com C. Ah, tá. C-O. Corso. C de casa. Ah, tá. Então, corso seria uma coisa legalizada pela coroa da Inglaterra para roubar mercadorias de outras nações? Exato. No caso,
Portugal e Espanha. Ah, tá. Certo? Então, esse comércio que até então era muito lucrativo, ele começa a perder o interesse, né? Aí o rei começa a pensar, pô, o Brasil está sendo invadido por franceses e holandeses. Eu estou tendo que defender o território, estou tomando prejuízo lá. Estou tomando prejuízo no comércio. Qual que é a saída mais inteligente? O que vocês fariam se fossem o rei? Continuariam deixando o Brasil à toa, até alguém tomar de vez, ou garantiriam pelo menos o Brasil? O que vocês fariam? E aí? Você pode repetir a pergunta? Posso, claro. Vamos lá. O Brasil está sendo invadido por franceses e holandeses. O comércio com as Índias não está sendo mais tão lucrativo assim. Eu estou tendo problema no comércio com as Índias por conta do corso. Qual que é a estratégia mais inteligente? Tentar recuperar. Garantir pelo menos o Brasil, né? Iniciar um projeto colonial para eu não perder. Professor, travou. Oi? Travou de novo. Travou de novo? Nossa, acho que hoje está meio ruim aqui. Que parte vocês ouviram? Até a parte que você falou de tentar fazer... Tentar manter uma parte, tentar recuperar pelo menos o comércio, manter o Brasil, manter o que tem no Brasil. Exato. Então, ó, ficou claro para vocês que os franceses e os holandeses estavam tentando invadir o Brasil? Sim. Ficou claro que o comércio com a Índia não estava sendo lucrativo por conta do corso? Ficou? Sim. Ótimo. Então, Dom João III, que na época era o rei de Portugal, decide então iniciar a colonização do Brasil. Então, a partir de 1534, ele vai estabelecer aqui no Brasil um projeto colonial. Que projeto é esse? O projeto das capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? Alguém já ouviu falar desse nome? Capitalina, eu não sei, eu não ouvi falar, mas pelo que eu tô vendo da imagem, dá a entender que dividia as terras, mais ou menos, para ter um controle maior. Exatamente, Pedro, exatamente. Ele pensou, vou iniciar um projeto colonial. O que ele faz? Ele divide a terra do Brasil em capitanias, né? Então, você tem a divisão aí do Brasil em capitanias, que são lotes de terra. Passado inicia a lógica latifundiária que existe no Brasil até hoje. O Brasil, ele é um país de grandes latifúndios. O que é um latifúndio? São grandes porções de terra. Inclusive, é por isso que hoje, até hoje no Brasil, existem movimentos que questionam essa nossa herança latifundiária. Por exemplo, o MST. O MST, Movimento Sem Terra, ele surge justamente por conta dessa nossa herança latifundiária. O Brasil não distribuiu terras. Nós temos no Brasil fazendas improdutivas do tamanho de países da Europa. Tá? Então, as capitanias hereditárias, elas são grandes latifúndios de terra, grandes porções de terra, que são dadas a um capitão donatário. O que é o capitão donatário? O capitão donatário é um homem de confiança da coroa. Tá? Então, eles escolhiam lá pessoas de confiança da coroa e entregavam a ele essa porção de terra com a missão de que ele povoasse essa terra. Tá? A Lara pergunta, então capitanias hereditárias são lotes de terra? Exatamente, grandes lotes de terra.
Na verdade, Júlia, não necessariamente ela era passada de pai para filho, porque o capitão donatário ele não era dono da terra. Ele tinha concessão sobre a terra. A coroa dava concessão para ele explorar essa terra. Mas era muito claro que as terras pertenciam ao rei. Então, o rei poderia tomá-las. Claro, se o capitão donatário fosse uma pessoa de confiança e continuasse, ele poderia passar para o filho. Que essas terras não pertenciam, então ele não podia vender as terras. Ele poderia passar para o filho, desde que cumprisse os pré-requisitos de povoamento estabelecidos pelo rei, que no caso, na época, era Dom João III. Ok? O Pedro tinha levantado a mão. Pedro, pode falar. Eu entendi que a capitania, no caso, o dono seria isso o quê? É capitão? Donatário. Tá. Capitão donatário. E a minha dúvida é, isso aconteceu pela Inglaterra ou por Portugal? Ah, tá. Em Portugal. A coroa de Portugal fez essa divisão. A Inglaterra, a coroa... Isso, nós estamos falando da colonização do Brasil, que foi feita por Portugal. A Inglaterra lá só teve a participação do Corso, que faliu ali o comércio com a Índia, mas não tem participação nesse processo. Aqui é Portugal, de fato, iniciando o projeto colonial no Brasil. Ok? Ok. Ficou claro para todo mundo isso? Ótimo, perfeito. Tranquilo? Tá tranquilo, gente? Ótimo, a Júlia tá mandando. Ótimo, obrigado, pessoal. Não me deixem falando assim, sozinho, nesse frio, na solidão. Respondam para o tio Matheus. Então, vamos lá. Então, divide-se o Brasil nesses grandes lotes de terra, que, inclusive, vão gerar essa nossa prática latifundiária no futuro, grandes lotes de terra dados para os capitães donatários. Qual que é o problema dos capitães donatários? Então, aqui, o Boris Fausto de novo, História do Brasil. Os donatários tornavam possuidores, mas não, travou, vou voltar de novo, Segundo, tá me ouvindo agora? Sim. Segundo, então, Boris Fausto aqui no História do Brasil, que é muito importante, os donatários recebiam a doação da coroa. Eles se tornavam possuidores, mas não proprietário. O proprietário continua sendo o rei. Não podiam vender e nem dividir a capitania. Cabia ao rei, e somente ao rei, modificar essa capitania ou extinguir. Tá? Então, o que baseava essa posse das capitanias hereditárias? Então, dava extensos poderes, eles tinham como arrecadar tributo, eles podiam cobrar impostos sobre essas terras, eles tinham direitos administrativos, né? Podiam instalar engenhos de açúcar, moinhos de água, postos de sal, enfim, e pedir o pagamento disso, tá? E para pagar o imposto devido em relação à exploração do pau-brasil, ok? E de metais preciosos que fossem encontrados, se fosse o caso, ok? Então, toda essa parte exploratória da terra cabia ao capitão donatário. Ok até aqui? Só que, gente, qual que é o problema de tudo isso, cara? Você acha que o português quer sair lá de Portugal para vir aqui trabalhar para ganhar dinheiro? Uma nobreza fidalga, a ganhar imposto do Estado, né? Acostumada a ganhar pensão do Estado, aqui para trabalhar, para ganhando. Vocês acham que eles iam querer isso? Travou de novo? Então vamos lá. Eu perguntei para vocês. Pedrão. Vê se você consegue me responder essa, aproveita. Vocês acham que uma nobreza fidalga, acostumada a receber imposto do Estado, como eram esses portugueses nobres, né?
acostumados a ganhar essa pensãozinha aí do Estado, iam querer vir para o Brasil para trabalhar, um país diferente, clima quente, para vir aqui plantar? Eu acho que não. Obviamente que não, cara. Então, a lógica das capitanias hereditárias, ela vai fracassar. Ela vai fracassar miseravelmente, não é mesmo? Eles não vão querer vir aqui. Apenas duas, né? Fora que, além de tudo isso, os capitães donatários ainda tinham que enfrentar, muitas vezes, conflitos com os indígenas. Ou seja, ainda tinha que enfrentar a guerra contra os indígenas aqui, né? Então, veja só, que problema que eles estavam arrumando. Quais capitanias vão dar certo aqui? Apenas duas capitanias. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E alguém sabe me falar por que essas capitanias vão dar certo? E aqui a gente já está saindo do pré-colonial e entrando no colonial, hein? Peraí, professor, uma recapitulação. Teve as capitanias hereditárias, porém elas não deram certo devido aos nobres não quererem vir aqui para o Brasil. Não querer vir trabalhar com a terra aqui. Fora que, cara, eu vou sair de Portugal, onde eu tenho uma situação boa, para vir aqui arrumar guerra contra indígenas. Joana levantou a mão. Travou, professor. Tá, vou repetir, tá? Então vamos lá. O nobre vai querer sair de Portugal para vir para cá, trabalhar na terra, para vir aqui ter que enfrentar a guerra contra indígena por conta de terra, para vir aqui ter que pensar em estratégias econômicas de fato para essa terra, para desenvolver. Eu preciso disso para ganhar dinheiro? Não, essas pessoas não vão querer. Só duas capitanias vão ter sucesso no Brasil: Pernambuco e São Vicente. E a minha pergunta para vocês é: por que a capitania de Pernambuco e São Vicente deram certo? É por causa da cana-de-açúcar, não é? Perfeito. Quem falou? Giovana, eu. Giovana. Parabéns, Giovana. Arrebentou. A capitania de Pernambuco e São Vicente vai dar certo porque a gente vai ter a inserção da cana-de-açúcar. E aí, a cana-de-açúcar, gente, vai ser um novo ouro. Porque imagina, a terra brasileira, eu tenho um espaço do caramba para plantar cana-de-açúcar, eu tenho esse domínio da técnica da plantação. Os portugueses já tinham treinado nos Açores, já tinham treinado na Madeira, então eles tinham conhecimento do plantio da cana-de-açúcar. Vão falar, olha, está aqui a solução. Então, planta-se em São Vicente e em Pernambuco. Tá? Então, as demais capitanias fracassam. Falta de recursos, os nobres, inexperiência administrativa, ataques indígenas, né? As que dão certo vão combinar a atividade açucareira e o bom relacionamento com os indígenas. Então, eles conseguem manter esse bom relacionamento, usam os indígenas a seu favor, diminuem os conflitos, botam os indígenas para trabalhar na cana-de-açúcar para eles, aí, sucesso. Aí, Portugal vê que esse é o caminho. Então, o que Dom João III resolve fazer? Vendo o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal decide adotar aqui no Brasil um sistema de governo geral. Então, Dom João III toma a decisão de estabelecer um governo geral no Brasil. Ok? Então, o que começou a acontecer? Portugal já estava vivendo uma crise na esfera internacional. Como eu falei para vocês, crise nos negócios com as Índias, né? Então, a ideia de fumo da Índia, né? Portugal está tomando um fumo mesmo, né? O comércio estava cada vez menos sólido. Então, Portugal vai sofrer várias derrotas
no Marrocos, porque Portugal tinha a ideia de criar um império marítimo, então queria dominar a África inteira, né? Queria criar um império africano. E aí, no ano de 1549, o Dom João III resolve, né, estabelecer esse governo geral, mandando para o Brasil o primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza. Tá? Nesse momento, em 1539, que se decidiu, fecha-se o entreposto comercial de Portugal em Flandres, porque ele estava deficitário. Travou de novo? Travou. Hoje tá travando, hein, Pedro? Fica assim, me ajuda aí, internet. Vai lá, Pedro, fala aí. Pera, você disse, deu para entender que Dom João III implantou o governo geral no Brasil, devido às crises na Índia. Mas depois você falou o nome de uma pessoa, é Tomé de Souza, que ele botou como. Ele botou. Por que ele colocou esse cara aí? E o Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. As capitanias hereditárias não tinham naufragado? Não tinha dado errado as capitanias hereditárias? Sim. Então ele fala, vou colocar um governo geral no Brasil. Se eu coloco um governo geral no Brasil, eu consigo ter uma espécie de segundo rei ali, né? De um governo centralizado que vai ter os interesses da coroa portuguesa para administrar o processo de colonização do Brasil. Então chega aqui, a partir de 1549, o Tomé de Souza, tá? Como primeiro governador geral do Brasil. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza. Tranquilinho? Deu para entender? Sim. Vou deixar esses minutinhos aqui. Então, gente, na próxima semana, eu vou continuar aqui a partir do ciclo do açúcar com vocês. Falta um minutinho de aula, mas eu quero abrir agora para perguntas que vocês possam ter. Então, eu queria que vocês conversassem comigo agora e me falassem se alguém ficou com alguma dúvida. A Giovana colocou, não olhar a CLT. Dinheiro aí para ir todo dia jantar fora, nananã, né? Então, para que investir? Que empreitada é essa? Muito boa a sua comparação, ô Giovana. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo, pelo menos para mim. Tranquilo? Mesmo? Posso ficar sossegado? Qualquer coisa, retomem os slides lá. Semana que vem a gente continua da empreitada da empresa açucareira, tá? Iniciamos, então, agora oficialmente o período colonial do Brasil. Saímos do período pré-colonial e entramos no período colonial. Beleza, gente? Tá certo, o slide está no Drive. Dá uma relida lá, Gi. Aí você consegue visualizar o material. Também dê uma lida no material de apoio da apostila. É importante que vocês estudem. Façam os exercícios propostos lá. Beleza? Gente, foi um prazer. Até semana que vem. Obrigado pela audiência fiel. Semana que vem temos mais aulas de história aí, a melhor matéria. Vocês são incríveis. Um beijo para vocês. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.